Olá, eu sou o professor Rafael, sou professor de Biologia do Colégio Estadual Tancredo de Almeida Neves e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o núcleo celular, a sua organização e ação, tá? Para essa aula de hoje, nós teremos que atingir alguns objetivos, né? Quais são esses objetivos? Bem, reconhecer o núcleo das células eucarióticas como centro de controle das atividades celulares. Então, quando a gente terminar essa aula, você vai conseguir entender qual é a função do núcleo e o que ele faz ali dentro da célula. Um outro objetivo que vocês vão atingir ao final dessa aula é reconhecer e identificar em esquemas e fotografias de células o núcleo e suas partes. Por exemplo, o envelope nuclear, a cromatina e o nucleolo. Então, essas três estruturas, vocês vão conseguir, assim, viu a foto, vão conseguir diferenciar cada uma dessas três partes. E, por último, vocês vão conseguir relacionar o cromossomo com a divisão celular. Mas, professor, o que é cromossomo? Calma que vocês vão entender o que é. Para a gente começar, bora lá falar do núcleo. Então, olha só. Primeiramente, eu preciso saber se você lembra quais são as três partes da célula. Aqui eu tenho um tecido epitelial da cebola. Então, aquela pelinha que fica envolvendo a cebola, né? Quando você tira a casca, tem tipo uma pelinha bem fininha. Quando você coloca aquela pelinha no microscópio, na lâmina, pinga um corante e olha no microscópio, você consegue ver essas várias células aqui, ó. E o que eu quero que vocês observem? Tá vendo que são várias células juntas? Essas várias células juntas formam os tecidos, tá? Isso nós também temos várias células formando os nossos tecidos. Mas olha só, eu quero que você observe que cada pontinho desse aqui, ó, tá indicando uma célula, ó. Tá vendo? E aí toda célula tem as suas partes principais, tá? Então vamos lá. Essa aqui, ó, essa primeira parte aqui, ó, tá vendo essa linha que fica dividindo uma célula e separando uma célula da outra? Essa é a membrana plasmática. Ela controla a entrada e a saída de substâncias na célula. Nós temos também, além da membrana, citoplasma, que é essa região onde ficam as organelas, que a gente já comentou em aulas anteriores. E o protagonista da aula de hoje, que é o núcleo, que é essa bolinha mais escura aqui que você está vendo na imagem. E observe que, como são várias células, você tem muitos núcleos aí espalhados na imagem, tá? Só lembrando, ele é o protagonista da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Como eu já falei para vocês que o protagonista da aula hoje é o núcleo, então a gente precisa entender quais são as características dessa estrutura, né? Então olha só, na maioria das células, o núcleo ele vai ser esférico, único e ter posição central. Como a gente viu na imagem aqui anterior, ó, esférico, único e tá vendo que ele fica bem na região central da célula. Só que eu coloquei essa imagenzinha aqui para vocês, para vocês entenderem que isso não é regra. Você tem, por exemplo, núcleo, que ele não tem uma forma definida, como por exemplo aqui, ó, dessa célula da glândula da seda da mariposa. Né? Você vai ter células, por exemplo, que não vão ter núcleo, como por exemplo a hemácia. São células vermelhas, as células vermelhas do seu sangue. Elas não têm núcleo, elas perdem o núcleo quando vão amadurecendo. Então, na verdade, o que eu estou apresentando para vocês é que o núcleo, ele geralmente ele é esférico, geralmente ele é só um por célula e ele tem posição central. Mas você vai ter exceções. Você vai ver, por exemplo, casos em que a célula não vai ter núcleo, como, por exemplo, as células do sangue, as células vermelhas do sangue. Tá? Mas vamos lá. Em que momento que o núcleo ele começou a ser estudado pelos biólogos e começou a ser estudado aí pelos cientistas? Assim, na verdade, a gente tem vários cientistas que já tinham identificado o núcleo, visualizando o núcleo no microscópio. Porém, efetivamente comprovado com estudos e que tem documentado, a primeira vez que foi falada sobre a função, comentado sobre a função do núcleo foi em 1831, que um botânico escocês, o Robert Brown, observou células vegetais. Então, ao observar células vegetais, ele viu que tinha uma região que ficava mais coradinha, mais escura, igual você viu na imagem anterior. Bem, quais são as funções do núcleo? As funções do núcleo são as seguintes. Ele vai conter a maior parte do DNA,
Ou seja, ele vai compor o controle genético da célula, as informações hereditárias, as informações do que a sua célula precisa para funcionar vão estar no DNA. E o DNA está no núcleo. Então, a principal função contém a maior parte do DNA. Segunda função, determina e mantém as atividades celulares. Então, ele controla as atividades celulares. E síntese e processamento dos diferentes tipos de RNAs. Para quem não sabe, o RNA ele é responsável pela produção de proteínas. O DNA tem a informação, porém quem é que faz a proteína é o RNA. Tá? Então vamos lá. Aí, eu vou explicar para vocês aqui agora uma característica que a gente vai usar muito até o terceiro ano do ensino médio, que é a definição de seres procariontes e eucariontes. Para quem não sabe, os seres procariontes são aqueles que não têm núcleo definido. Então, se você olhar aqui, ó, o DNA o material genético vai ficar solto no citoplasma. Diferente das nossas células, por exemplo. A nossa célula, ela é essa aqui do lado, ó. Você vai ter um núcleo aqui, ó, bem definido e várias organelas com membranas dentro da célula. Olha a diferença da estrutura de uma célula eucariótica de uma procariótica. Só lembrando, procariótica não tem núcleo definido, eucariótica tem. Quem é procariótica, professor? Bactérias. Eucariótica, os animais, as plantas, fungos, protozoários, algas. Tá? Então vamos lá. Procarionte não tem núcleo definido, eucarionte tem. Continuando então, todas as células elas vão possuir um ciclo de vida. Professor, o que isso significa? Bem, eu vou explicar sobre o ciclo de vida da célula usando um exemplo. A gente sabe que um ciclo de vida é algo que nasce, cresce, geralmente vai reproduzir e morre. No caso da célula, essa reprodução a gente vai chamar de divisão. Então a célula ela vai nascer, ela cresce, se divide e morre. Então ela também tem um ciclo de vida, né? E para falar sobre o ciclo de vida, eu vou usar um exemplo assim que todo mundo conhece. Bem, aqui eu tenho duas células, que aqui no caso é a célula sexual feminina, chamada de óvulo, e nós temos a célula sexual masculina, que são os espermatozoides. Bem, essas duas células, no período reprodutivo, elas podem se encontrar, né? O espermatozoide, por exemplo, ele pode chegar até o óvulo. Se ele penetrar no óvulo, a gente fala que esse processo em que o material genético do homem encontra com o material genético da mulher, com a célula sexual feminina, a gente chama isso de fecundação. Então, o que é fecundação? É a união do espermatozoide com o óvulo. Mas, professor, o que acontece depois que ocorre a fecundação? Bem, e aí nós vamos ter uma célula só. Então, ó, nós tínhamos o espermatozoide e o óvulo. Quando os dois se encontram, eles vão formar uma célula só, chamada de zigoto. Mas olha só, o que vai acontecer com esse zigoto? Bem, aqui ó, tem uma imagenzinha para vocês. Aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui ó, é um zigoto. A célula ovo, ó, foi fecundada. Observe o que vai acontecer com ela, que é uma célula só, hein? Então, vamos olhar o que acontece com essa célula. Ó, viu que ela se dividiu em duas? Então, uma célula ovo vai se dividir em duas idênticas. Ó. Essas duas vão se dividir depois de novo em 4 células. Depois elas vão se dividir em 8. E assim ela vai fazendo várias divisões celulares, até chegar na forma do embrião. O embrião que a gente conhece, ele já vai ter alguns tecidos formados por conta das divisões celulares que ocorreu na célula. Então, olha aí para você ver, ó, a célula começa a se dividir, ó, ela vai se dividindo, dividindo, até formar os tecidos do nosso corpo, tá? Isso aqui é logo após a fecundação, tá certo? Ó, a célula se dividindo. Bem, isso aqui vai se dividir e formar um embrião até dar origem a um bebê. Olha que bebê lindo esse aqui, ó. Consegue identificar quem é? Exatamente, sou eu. Só que é o seguinte, para formar esse bebê aqui, essa célula, que era uma só, precisou se dividir várias vezes. E aí, nós precisamos saber como se chama esse tipo de divisão celular. E é a mitose.
Então, quando vocês ouvirem falar sobre mitose, é o tipo de divisão celular em que uma célula vai se dividindo em outras exatamente idênticas a ela. Então, olha só, mitose, ela é muito utilizada, é um processo de divisão celular usada para crescimento, né? Muitos animais e outros seres vivos se reproduzem por processo semelhante à mitose, né? Em que uma parte do corpo se solta do ser vivo e aquela parte que se soltou começa a se dividir e formar um novo organismo. Então, mitose está muito relacionado com o crescimento, tá? No caso nosso, as nossas células sofrem mitose o tempo todo, né? Então, uma célula ela pode se dividir e dar origem a outras. As suas células, elas passam o tempo, a maior parte do tempo, se preparando para se dividir. Só que além da mitose, que é usada para o crescimento, nós temos um outro tipo de divisão celular, que é a meiose. Como o próprio nome fala, é quando a célula se divide, mas a informação genética que vai ter dentro da célula vai ser reduzida pela metade. Depois eu vou explicar com mais calma sobre isso. Mas o que eu quero que vocês entendam agora é o seguinte, que a meiose ela é usada para a formação de células sexuais, de gametas. Então, por exemplo, aqui a gente viu que mitose formou o bebê, e aqui a meiose é o seguinte, quando eu atingir, por exemplo, a minha fase reprodutiva, as células do meu testículo, elas começaram a sofrer meiose para formar os espermatozoides, tá? No caso da mulher, os óvulos eles começam a ser formados ainda no período em que ela está se formando na barriga da mãe, tá? Então a meiose já começa a acontecer naquele momento ali. Portanto, mitose relacionada a crescimento, desenvolvimento do indivíduo e a meiose relacionada à formação dos gametas, tá? Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Para falar sobre esse tema, a gente precisa... Lembra que um dos objetivos era vocês conseguirem identificar as partes principais do núcleo? Então, olha só. Aqui, ó, temos uma célula e aqui no meio a gente vai ter um núcleo, tá? Então, esse aqui é um núcleo ampliado. O que você terá que observar aqui? Primeiro, tá vendo que tem uma membrana aqui envolvendo o núcleo? Ó? Essa membranazinha aqui, ó. Isso aqui é chamado de envelope nuclear, tá? Alguns livros trazem o termo carioteca. Carioteca, a mesma coisa que envelope nuclear, tá certo? Além do envelope nuclear, você está vendo que tem essa partezinha aqui preenchendo todo o espaço dentro do núcleo? Isso aqui a gente chama de cromatina. A palavra cromatina está relacionada com cor. E só para vocês já terem essa noção, é essa cromatina que vai dar origem aos cromossomos. Então, ó, associa os dois, cromatina, cromossomo, tá? E aqui no meio aqui, ó, você tem o nucleolo. Olha aqui, ó, nucleolo, que é uma estrutura mais escura, uma massa mais densa, mais escura, que fica bem lá no meio do núcleo. O núcleo já está ali no centro. O nucleolo fica bem no centro do núcleo. Tá? Vamos lá. Olha só, uma coisa importante para se falar é o seguinte, você vai observar que aqui no envelope nuclear tem alguns espaços, ó, tem alguns espaços que nós chamamos de poros. São os poros. São espaços que tem no envelope nuclear e é por esse local onde, que as substâncias entram e saem do núcleo. Então, quando uma proteína é produzida, ele vai sair do núcleo através dos poros, tá? Então vamos lá, vamos falar de cada um deles separados e aí a gente parte para o encerramento da aula. Bem, olha só. Aqui, ó, uma imagenzinha, tá, do núcleo. Observa aqui, ó, que você tem a membrana nuclear aqui, ó, o envelope nuclear, desculpa. Você tem um envelope nuclear aqui, isso aqui é uma imagem de microscópio. Então, ó, o núcleo está aqui e aqui o envelope nuclear, ó. Tá vendo essa linha separando o núcleo do restante da célula? Então, célula eucariótica tem isso, a procariótica não tem, ela não vai ter essa membrana aqui, ó, tá? Então vamos lá, ó. O que é esse envelope nuclear? Ele é uma película constituída por duas membranas lipoproteicas justapostas. O que isso significa? Lipo é gordura, então é formada por gordura e proteína, e elas vão estar uma sobre a outra, justapostas, tá? Outra coisa importante para falar também é que a parte interna desse envelope nuclear ele é formada por filamentos de proteína.
Esses filamentos de proteína, ali dentro do envelope nuclear, nós chamamos de lâmina nuclear. Olha só, tá vendo? Ó? Bem aqui dentro, essa partezinha mais escura é a lâmina nuclear. Mas para que ela serve? É ela quem vai dar suporte e forma para o envelope nuclear. Então, esse formato que você está vendo é graças às proteínas dessa lâmina nuclear. E na hora de se organizar os cromossomos para a célula se dividir, essa lâmina vai ajudar na ancoragem, na organização desses cromossomos, tá? Que depois a gente vai falar com mais calma. Então, o envelope nuclear, ele é formado por duas membranas de gordura e proteína, e uma parte dele, a parte interna, é formada por filamentos de proteína, que nós chamamos de lâmina nuclear, tá? A cromatina. Esse termo ele está relacionado com a capacidade desse material de corar. Então, as células, elas, quando você joga corante nela, essa parte vai ficar mais escura, mais corada, por conta da composição química dela. E aí, dependendo de como isso vai mudar de cor, nós temos dois tipos de cromatina. A heterocromatina, que ela vai se corar mais intensamente, ou seja, ela vai ficar com a cor mais forte. E nós temos a eucromatina, que ela vai se corar de forma menos intensa. Quando eu disser corar, gente, significa que está mudando de cor, tá? Que está pegando cor, no caso. Mas, professor, o que isso tem a ver? Por que a gente está vendo essa diferença entre as duas? É porque é o seguinte, essa parte que se cora mais intensamente, que fica mais escura, elas geralmente são inativas, então elas não vão expressar nenhuma proteína, né? Pelo menos até agora nos estudos. E essa outra que se cora menos intensamente é o local onde vão estar os genes ativos, ou seja, a parte do cromossomo ou da cromatina que vai conseguir produzir alguma proteína. Aqui é uma imagem para vocês verem a diferença das duas. Tá vendo que aqui tem umas partezinhas mais escuras, ó? Isso aqui é a heterocromatina, essa partezinha mais escura aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Isso aqui, ó, é a heterocromatina, ó, mais escura. E essa parte cinza que está aqui toda dentro do núcleo é a eucromatina. É a região que vai conseguir produzir proteínas. Todas as suas células vão ter essa estruturazinha aí, ó. Aqui no meio você tem o nucleolo. Esse aqui é o nucleolo, que é o que eu vou falar para vocês agora. Bem, ó, o nucleolo, como você pode ver, ele é constituído de uma ou duas massas densas, formadas por RNA ribossômico e proteínas, e ele está bem relacionado com a produção de proteína. Então, quanto maior for o nucleolo de uma célula, maior é a quantidade de produção de proteínas. Bem, pessoal, para não ficar muito longa essa aula, eu vou dividi-la em duas partes, e aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre os cromossomos, tá? Então, nesse momento, eu vou encerrar a aula sobre a estrutura do núcleo e os seus componentes. E aí, vocês, depois, posteriormente, vão estudar os cromossomos, tá bom? Então, tenham todos um excelente dia e a gente se encontra novamente logo mais para falar sobre os cromossomos. Beijo. Tchau, tchau.